irmãos. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus por essa noite, por tudo que Deus já fez até aqui e ainda vai fazer no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, um recadinho. Já quero convidar todos os irmãos, né? No domingo vamos ter um culto especial. Quem estará ministrando aqui é o pastor Osiel de Cajuru. Não falte, traga sua família. Ele já esteve aqui com a gente, né? Um homem muito usado por Deus, né? Nós vivemos uma noite abençoada com a glória de Deus, e eu creio que não vai ser diferente no domingo, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Está trazendo a palavra, ministrando a palavra, pedido do nosso pastor Rafael. Glória a Deus que ele está aqui com a gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente inicia a campanha Propósito e Destino. Eu não tenho dúvida, nem você também não tenha, que Deus tem coisas grandes para fazer nessa campanha. E eu creio, no mais profundo do meu coração, que no final dessa campanha nós não seremos o mesmo, no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Os irmãos encontraram? Amém? Amém? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, aqui é um momento em que o Senhor, Ele chega para o profeta Jeremias, o chamando para o seu propósito de vida. Irmãos, tudo que Deus criou, quando nós meditamos em Gênesis, e nós vemos toda a criação, tudo que Deus criou, não foi à toa. Tudo tem propósito. E nós, como imagem de Deus, nós também precisamos crer em uma coisa: nós temos propósito. Quando nós acreditamos, nós cremos nisso, em Deus, que nós temos um propósito, que nós não somos fruto do acaso, a nossa história muda, a nossa vida muda. Irmãos, Deus chega para Jeremias aqui nesse momento. Eu acho algo tão lindo da parte de Deus, tão revelador, que Deus diz para o profeta assim: olha, antes de você ser formado, no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Antes de você ser formado, eu já te consagrei a profeta. Antes de você ser gerado, eu já tinha um plano, um propósito para você. Era como se Deus dissesse para ele assim: olha, eu não esperei você andar para olhar para você e dizer assim: olha, a partir de agora eu tenho um plano para você. Ou se Deus olhasse para nós e dissesse assim: olha, eu não tinha um propósito na sua vida não,
Mas depois que você cresceu, que você já é um adolescente, a partir de agora eu tenho um plano, eu tenho um propósito da sua vida. Mas Deus deixa muito claro aqui que antes da gente ser formado, o plano de Deus já estava nós já éramos um plano no coração de Deus. E quando nós entendemos isso, irmãos, muita coisa muda. Porque nós entendemos que nós não somos um plano do pai e da mãe. Antes da gente ser o plano do pai e da mãe, nós somos um plano de Deus. E quando nós entendemos isso, às vezes você chega aqui, isso é muito revelador, porque foi revelador na minha vida. Às vezes a gente chega aqui hoje, você chega aqui hoje com um histórico complicado da sua história. Às vezes você olha para trás, você vê como você chegou, como você nasceu, como foi seu nascimento, como você foi gerado, como você foi recebido nesse mundo. E às vezes você tem uma ideia. Você diz assim: eu fui uma criança que não fui querida, eu não fui programada, eu não fui planejada, eu sou fruto de um adultério, eu sou fruto de um estupro, eu sou fruto de um erro do meu pai e da minha mãe. Só que essa palavra revela algo muito importante para nós, que antes de qualquer coisa, você já era um plano no coração de Deus. Olha para o teu irmão e diz assim: você é um plano no coração de Deus. Deus chega para Jeremias, uma criança, não se fala a idade, não se sabe a idade, mas dá para se entender que era menor, e diz para ele que ele, antes de qualquer coisa, ele já era separado, tinha um plano para ele, ele seria profeta às nações. Jeremias olha para si e diz assim: Senhor, o Senhor está enganado, o Senhor se enganou demais dessa vez, porque eu sou uma criança. Irmãos, Deus olhava para aquela criança, Deus via um profeta. Deus nos olha e Deus vê o nosso propósito. Deus te olha aqui hoje, Ele conhece o propósito que Ele tem para você. Às vezes você chega aqui sem rumo na vida, sem saber para onde você está indo, mas Deus te trouxe aqui para dizer uma coisa para você: você tem um propósito em Deus. Amém? Irmãos, Deus, Ele nos chama, e Ele tem um chamado para cada um aqui de uma forma individual, e Ele dá dons, Ele dá talentos, para que a gente realize o que Deus nos chamou para fazer. A gente medita na palavra, Deus chamava uns para juízes, outros para reis, outros para sacerdotes, né? Outros para comerciantes, outros para advogados. Mas existe um propósito único, que é para a igreja, que é para nós, que um dia nos encontramos com Jesus Cristo. E esse propósito, irmãos, é ir e fazer discípulo. O nosso propósito é continuar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Só que Deus, Ele nos dá o propósito. Só que Deus também nos dá as escolhas da vida. E cabe a cada um de nós decidir se quer ou não viver o propósito de Deus, se aceita ou não viver o chamado de Deus na sua vida, de quer ou não viver para aquilo que Deus o criou, para aquilo que Ele foi feito. A
Bíblia diz em Romanos 8:28, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito. Irmãos, se a gente medita nessa palavra, a gente só pode entender uma coisa. Irmãos, isso aqui é muito precioso para nós. Deus abençoe. Deus está nos dando uma garantia que quando nós estamos no propósito dele, quando nós estamos alinhados, nós estamos vivendo o propósito que Deus tem na nossa vida, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. As lutas vão cooperar para o nosso bem. A abundância vai cooperar para o nosso bem. A fartura vai cooperar para o nosso bem. Mas a escassez vai cooperar para o nosso bem. O choro vai cooperar para o nosso bem. A festa vai cooperar para o nosso bem. Mas a tristeza também vai cooperar para o nosso bem. Quando nós estamos no propósito de Deus. Irmãos, muitas vezes as pessoas, eu converso com as pessoas e é uma preocupação muito grande, que às vezes a gente vê em Mateus 6:33. As pessoas estão preocupadas com tanta coisa. Como que vai ser? Como que vai ser a guerra? Como que vai ser isso? Como vai ser o governo? Como que vai ser aquilo outro? Irmão, se tem uma coisa que a gente precisa preocupar, se a gente está no propósito de Deus, se a gente está cumprindo aquilo que Deus nos chamou. Você sabe o que é o perigoso? É tudo isso e a gente fora do propósito de Deus. O perigoso é ter as coisas tudo bem, mas a gente fora do que o Deus nos criou para fazer. É as coisas dando tudo certo, mas você sabe que o plano de Deus você deixou faz muito tempo. Isso é perigoso para a nossa vida. E sobre o chamado, o propósito de Deus na nossa vida, irmãos, nós aprendemos muito com Jesus Cristo, o nosso Jesus. Nós meditamos nos evangelhos e a gente vê Jesus chamando 12 homens falhos, homens iletrados, homens sem experiência, pescadores, cobradores de impostos, cada um de um jeito, cada um de um tipo, para cumprir um chamado. Esses homens tiveram um encontro com Jesus. E assim como eu e você, que tivemos um encontro com Jesus, Jesus disse para eles: vem e me segue. E eles seguiram Jesus. E quando a gente toma a decisão de seguir Jesus, a gente aceita Jesus como o nosso único Senhor. Irmãos, nós precisamos pegar a nossa vida, o controle da nossa vida, e entregar na mão de Deus. Porque quando você entra no propósito de Deus, e é o tema dessa ministração, Deus vai mudar a rota da sua vida. Quando Deus muda a rota da nossa vida, é quando a gente está alinhado ao propósito de Deus. Esses homens aceitaram o chamado de Jesus. Esses homens vão sendo conduzidos por Jesus e nos ensina muita coisa. A primeira coisa que Jesus nos ensina para que a gente cumpra o chamado dele aqui na terra: o nosso chamado precisa ser prioridade, irmãos. Jesus, ele diz assim: aquele que não aborrecer, aquele que não deixar o pai, a mãe, esposa, filhos, fazenda, gado, o que for, por amor a mim, ele não vai ser o meu discípulo, ele não pode ser meu discípulo, ele não vai cumprir o chamado. Eliseu, o profeta Eliseu, alguém aqui já ouviu falar do profeta Eliseu?
Deus pela vida desse homem de Deus. Quando esse homem ele é chamado para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, sabe o que ele fez? Ele estava arando, ele estava trabalhando, ele sacrificou os gados e queimou as carroças. Sabe para quê, irmãos? Para não ser tentado, tirar a mão do arado. Se nós queremos cumprir o chamado que Deus nos entregou, nós precisamos queimar as carroças da nossa vida. Porque tem coisa que vai te tentar várias vezes a tirar a mão do arado e voltar para o mesmo lugar. Nós precisamos muitas vezes sacrificar sonhos, queimar carroças do nosso coração, amizades, relacionamentos, coisas que te impedem de avançar e de cumprir o seu chamado. Pedro, no momento de fragilidade dele, do chamado dele, ele voltou a pescar. Nós somos tentados a voltar da onde de Deus nos tirou. Que nessa noite, irmãos, Deus fale com você as carroças que precisam ser queimadas essa noite, aquilo que precisa ser tirado. Quando o Senhor ele diz assim, olha, Jesus ele diz assim, olha, não pode, se você não aborrecer pai, mãe, a sua família, se você não desapegar de tudo isso, não tem como. Irmãos, Jesus ele não está contra a família, não. Jesus ele está nos ensinando que tudo isso que tende a nos tirar do propósito, o propósito precisa vir em primeiro lugar. Quando eu conheci Jesus, irmãos, muitos aqui já sabem, eu estava numa situação muito difícil, depressão, e meu coração queimou para servir a Deus. Eu queria servir a Deus, eu queria fazer tudo, eu queria participar de tudo. Meu menino tinha 2 anos, pouquinho, era pequenininho. O que eu mais ouvi naquele tempo foi crítica. Que falava assim, o que é isso? Eu ia para Ituverava com a Tati, eu ia de companhia com ela, porque ela ia pregar lá, e eu ia de companhia para ela não voltar sozinha. O que tinha de gente para dizer para mim assim, para que você vai mexer com isso? Seu menino está pequeno, deixa seu menino crescer, não vai servir não, pegar estrada, ficar em estrada, chega tarde. Irmãos, a melhor escolha que eu fiz, aquele dia foi falar, Senhor, eu estou aqui, eu e o meu filho, nós vamos servir a Deus. Em nenhum momento, irmãos, Deus deixou de cuidar nem de mim, nem do meu filho, nem da minha casa. Hoje eu estou aqui, meu filho está ali servindo a Deus. Ele cresceu me vendo servir a Deus, e até o fim da minha vida, em nome de Jesus. Para servir, para cumprir o chamado, irmãos, a gente vai ter que deixar muita coisa para trás. Muitas vozes você vai ter que sufocar para não te paralisar no meio do caminho. A segunda coisa que a gente vê em Jesus, no chamado com os discípulos, tudo é graça. Olha para o teu irmão e diz, meu irmão, não se engana, tudo, mas tudo mesmo é graça. Irmãos, quando nós falamos em chamado, a primeira coisa que a gente ouve, e aconteceu comigo também, acontece com todo mundo, é a gente olhar para a gente, olhar para a nossa capacidade, olhar, será que eu não consigo, eu não dou conta? Jesus chamou 12 homens, cada um de um jeito.
para nós, às vezes nenhum tem perfil. Mas se Jesus olhava para aqueles homens e via pescadores de alma. Sabe por quê? Porque o nosso chamado é conduzido pela graça de Deus. É o favor de Deus na nossa vida. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Nós só precisamos ter uma posição. Eu estou aqui, Senhor, para te servir. Eu estou aqui para cumprir o plano que o Senhor tem na minha vida. O Senhor tem um plano na minha vida. Eu não vou morrer sem cumprir aquilo que o Senhor planejou na minha vida. Davi foi chamado no meio das ovelhas. A família dele não estava entendendo nada daquilo lá. Os irmãos não estavam entendendo nada que estava acontecendo ali. Para eles, era um menino. Era simplesmente um menino que cuidava das ovelhas do pai, que adorava o Senhor no meio do campo, que escrevia louvores. Deus olhava para aquele menino e dizia: ele é um rei. Ele é um rei. Eles não entendiam, irmãos, mas tinha um povo esperando por Davi. Tinha um povo aguardando a vida de Davi. O que Davi carregava, o chamado que Deus tinha na vida daquele rapaz. Às vezes você não está entendendo, você não entendeu ainda. Mas o chamado é sobre aquilo que Deus colocou em mim, colocou em você. Tem pessoas esperando que eu e você se levantem e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Irmãos, o chamado é algo tão precioso. Às vezes a gente vê tanta situação lá fora, na nossa família mesmo. Quem aqui não tem ou não conhece ninguém na família, ou um vizinho ou um conhecido, que você olha e diz assim: que situação, como que chegou nesse ponto? A vida não está tendo jeito mais para ele já não vê mais saída para a vida dele. Quantos jovens, irmãos, quantos jovens nós estamos vendo tirando a vida, totalmente embaraçado em jogos, totalmente embaraçado na prostituição, no tráfico. E sabe o que é o nosso problema, irmãos? É às vezes dizer assim: é o pastor Rafael que precisa ver isso. Somos nós. As pessoas que Deus coloca na sua vida, irmãos, é para você. É para você se levantar e dizer: Senhor, eu estou aqui, me usa. Me usa como o Senhor usou alguém para me salvar. As pessoas que Deus coloca na nossa vida, irmãos, não é para o outro, é para nós. E às vezes estão passando pessoas no nosso caminho que você está parado. Às vezes eu estou parado querendo entender. E o Senhor está querendo dizer para mim e para você: levanta, toma posição, você tem um chamado. Eu te criei com um propósito. O poder do Espírito Santo está sobre a sua vida, para curar, para libertar, para transformar. Tão precioso é o chamado de Deus na nossa vida. Irmãos, nós somos resposta de pessoas que aceitaram o chamado. Eu estou aqui hoje porque teve pessoas, pastor Rafael, Carla, várias pessoas, que um dia falaram para Jesus: eu estou aqui, me usa, me usa. Quando eu conheci Jesus, irmãos, eu estava morta em pé. Jesus mudou a minha vida. Jesus me trouxe vida. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha casa. Sabe o que cabe a mim, irmãos? É ir atrás daqueles também que precisam do meu Jesus. Irmãos, um dia eu ouvi uma entrevista que mexeu muito comigo. Eu nunca me esqueci. Uma mulher tinha ficado mais de 4 anos. Ela tinha sido pega
prisioneira de um país inimigo, era uma jornalista, e ela ficou 4 anos no cativeiro. 4 anos em outro país, vivendo numa situação totalmente deplorável. Só que ela conseguiu fugir. Ela criou uma estratégia lá. O Senhor abençoou e essa mulher conseguiu fugir. E quando encontraram ela, os repórteres de todo ali em volta da onde ela estava, chegou para ela e disse assim, ela toda suja, toda agitada, falou para ela: e agora? E agora? Quais são os seus planos? Você vai escrever livros? Você vai fazer documentários? Ela olhou para ele e disse assim: não, eu vou ajudar a buscar os que ficaram lá atrás. Nós precisamos ter esse coração, irmãos. O propósito é isso, chamado é isso, é ter o amor de dizer assim: Senhor, eu quero voltar para buscar os que ficaram lá atrás. Sabe como que a gente consegue isso, irmãos? Só com amor. Só com amor. Jesus, ele lava os pés dos discípulos nos últimos momentos dele, com os discípulos, para deixar uma lição. Tem que ser assim: humildade, humilhação. E sabe como que a gente consegue se humilhar? Só pelo amor. Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. Por amor aos nossos filhos a gente se humilha, para cumprir o chamado que Deus tem na nossa vida, irmãos. É só pelo amor. Muitas vezes a gente não vai entender as pessoas que vão passar na nossa vida. A gente não vai entender para onde Deus está nos levando. Porque eu vou te dizer uma coisa: depois que você decide servir a Deus, cumprir o teu chamado, você não precisa se preocupar com a sua vida, porque o teu chamado vai te levar. O teu chamado vai te levar. Você não precisa preocupar com a sua profissão, você não precisa preocupar com a sua família, você não precisa preocupar com a sua faculdade, porque o teu chamado vai te levar. Porque é o nosso chamado que conduz a nossa vida. Não é a nossa vida que conduz o nosso chamado, é o nosso chamado. No momento que a gente toma a posição. Você pode dizer assim: nossa, mas para mim a questão de chamada é um desafio, porque eu tenho muita dificuldade com gente. Quer um conselho? Peça para Deus colocar amor no seu coração. Porque se tem uma coisa que Deus ama é gente. Jesus morreu por almas. Deus ama gente. Deus ama gente. Ah, mas eu me machuquei demais, eu me feri demais, e por isso que eu parei de servir a Deus. Irmãos, vou te dizer uma coisa: Deus vai trabalhar na nossa vida através da vida do outro. Se a gente não seguir o que Jesus falou para aqueles discípulos, Jesus era o Senhor deles e lavou o pé de todos. Jesus, ele disse para os discípulos: olha, vocês vão até os confins da terra para cumprir o chamado. Até os confins da terra, Jesus falou para os discípulos. E esse id, irmãos, não é só para os discípulos, não, é para nós. Vocês acham que até os confins da terra nós não vamos encontrar com ninguém que vai nos ferir? Você acha que até os confins da terra você não vai ferir ninguém no caminho? Por isso que Jesus disse: independente se você está certo, se você está errado, se eu estou certa, se eu estou errada, eu só tenho uma decisão: lavar os pés. E com isso eu cumpro o chamado de Deus. Só que sem amor, irmãos, nós nunca vamos cumprir o chamado que Deus tem na nossa vida. Nunca. Irmãos, tem momentos na nossa vida
que a gente tem que parar. Às vezes isso é uma frase muito clichê, mas é uma bússola para a nossa caminhada com Deus. A gente precisa parar e dizer assim: Senhor, me lembra da onde o Senhor me tirou. Me lembra. Me lembra. Irmãos, porque quando nós paramos para olhar para trás e ver o que Deus já fez na nossa vida, sabe qual que é a vontade que tem que queimar no nosso coração? Eu preciso estar fazendo o que Deus me mandou fazer. Eu preciso fazer o que Jesus me mandou fazer. Não se preocupa com o vento. Não se preocupa com os temporais da vida, aquilo que está fugindo fora do teu controle. Não preocupa se o plano que você fez em 2020 até hoje você não conseguiu, e às vezes você não vê como conseguir isso. Não preocupa com isso não. Você precisa preocupar com uma coisa: tá no plano, no propósito que Deus tem na sua vida. Apenas isso. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Comece a falar com o Espírito de Deus. Oh, Yarabasharababasurie de cantarás. Às vezes essa palavra, ela chegou até você, ao teu coração, como a Bíblia diz em João 15, como uma poda. E o dono da videira, ele diz que ele poda o fruto que dá, o ramo que dá fruto. Senhor, se você está no propósito de Deus, se você tem cumprido o propósito de Deus, e só Deus sabe como você está cumprindo o propósito. Muitas vezes o propósito, irmãos, a gente cumpre o propósito com choro, com lágrimas, com renúncia. Muitas vezes sem força para caminhar. Deus dá força só para que a gente cumpra o propósito que Ele colocou na nossa vida. Mas o Senhor, essa noite, Ele vem trazer essa palavra para te despertar a dar mais fruto. Às vezes tem coisa que está te embaraçando, tem coisa que nos últimos tempos tem te paralisado a cumprir aquilo que Deus tem feito na sua vida, te chamou para fazer, e tudo que Deus já fez na sua vida. É muito fácil, irmãos, a gente se perder no meio do caminho. É muito fácil a gente se interter na caminhada do propósito. E o Senhor, essa noite, Ele quer dizer para mim e para você: eis-me, vem e segue-me. Cumpra o teu propósito. Mas se você também chega aqui essa noite fora do propósito, às vezes por várias desculpas você ainda não se dispôs a servir a Deus, o Senhor está aqui essa noite para te chamar para o propósito. Oh, Yarabasharaia Sorie.
autorização, você pode ir embora. Vamos convidar aqui à frente. Autorização do pastor Rafael, os pastores. Você que essa noite ouviu a voz de Deus, você entendeu que o Senhor falou no mais profundo da sua alma, do teu coração, e essa noite você toma uma decisão, você se posiciona, você quer dizer assim: Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu chamado. Eu te convido aqui na frente. Nós vamos estar orando por vocês. Você que se afastou do chamado, você que por vários motivos tem negado o seu chamado, eu convido você a vir aqui à frente, a receber a oração. Após a oração você pode ir para casa com a bênção do Senhor em nome de Jesus. Apesar das feridas